o presidente Lula discursou 2 vezes na China nesta terça-feira, dia 13, e deixou claro o seu lado na guerra tarifária iniciada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Segundo o petista, situações de crise mostram que a prosperidade de longo prazo requer trocas equilibradas e economias diversificadas. Vamos acompanhar o que disse o presidente da República na China. Situações de crise mostram que a prosperidade de longo prazo requer trocas equilibradas e economias diversificadas. Sempre existiram distorções no comércio internacional, especialmente no intercâmbio de produtos agrícolas, cujo tratamento nunca avançou de forma satisfatória na OMC. A imposição de tarifas arbitrárias só agrava essa situação. Para construir um futuro compartilhado, é necessário reduzir as assimetrias entre os países. É imprescindível que a colaboração entre a CELAC e a China contribua para fortalecer a indústria e a inovação na região. A revolução digital não pode criar um novo abismo tecnológico entre nações. O desenvolvimento da inteligência artificial não deve ser um privilégio de poucos. Uma transição justa para uma economia de baixo carbono também exige amplo acesso a tecnologias de energia limpa. A América Latina e o Caribe e a China podem mostrar ao mundo que é possível conter a mudança do clima sem abdicar do crescimento econômico e da justiça social. China e Estados Unidos chegaram no fim de semana a um acordo temporário no qual concordaram em reduzir drasticamente as tarifas recíprocas durante um período de 90 dias. As taxas de 145% impostas pelos americanos cairão a 30%, enquanto os chineses vão baixar de 125% para 10%. O Brasil vinha atuando discretamente em relação à guerra tarifária, pois está entre os países aos quais os Estados Unidos impuseram as tarifas mais baixas, de 10%. Apesar de toda essa rasgação de seda explícita do presidente brasileiro, ele deve retornar ao Brasil da viagem de Pequim sem conseguir um dos seus principais objetivos, que é atrair o capital chinês para a obra da ferrovia bioceânica. Duda Teixeira, muito bem-vindo, muito boa tarde. A viagem do Lula, do ponto de vista comercial, flopou? Inácio, boa tarde. Inácio, você vai me ajudar com essa análise agora aí. Porque você trouxe algumas informações muito interessantes, né? Uma é a que o Brasil foi meio que poupado dessa guerra comercial, dessa guerra tarifária, certo? Tem uma hora ali que o Trump ele baixa as tarifas de importação para 10% para todos os países, só fica ali meio problemático com a China, mas o resto meio que passa batido e aí aqui no Brasil se fala, a gente tem que ficar quietinho, né? Low profile, não vamos atrapalhar os Estados Unidos, não vamos incomodar porque a gente escapou. Aí depois disso, você tem no final de semana, um encaminhamento de uma resolução da situação entre Estados Unidos e China, certo? Os dois aí estão fazendo um acordo temporário de que, olha, não vai ser aquela tarifa de 140, a gente até perdeu, 145. Né? A gente vai entrar num acordo aqui, certo? Aí depois disso, o Lula vai lá para a China e começa a falar mal dos Estados Unidos, né? Tem uma outra frase que ele fala ali, que ele fala de improviso, e ele fala, olha, eu sou contra essa coisa do presidente americano fazer uma taxação para o planeta Terra do dia para a noite. Então, ele vai para a China arrumar briga com os Estados Unidos, sendo que a China está se acertando com os Estados Unidos e o Brasil foi poupado nessa guerra tarifária. Ou seja, Inácio, eu estou louco, mas aparentemente não faz o menor sentido a postura do Lula, certo? Se me permite uma parte, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidades. Justamente indo nesse caminho que você trouxe, é o seguinte,
Os Estados Unidos fizeram esse acordo com a China, ok, de 90 dias, mas que deve ser prorrogado, deve ser mantido. O Brasil ainda não fez o acordo, ele continua com esses 10%, que agora é o piso, digamos assim, de todo o resto do planeta. Então, a vantagem que a gente, entre aspas, tinha em relação à União Europeia, em relação a países da Ásia, que tinham tarifas maiores, a gente tinha menor, foi embora. Agora a gente está em par e passo com todo o resto do mundo. E agora, com essas tarifas menores da China, de repente até no entendimento mais interessante da China, a China vai começar, de repente, a comprar coisas que comprava do Brasil, dos Estados Unidos, para mostrar que houve um novo entendimento. E a gente, nesse meio tempo, enquanto temos esses petardos sendo disparados pelo Lula ao lado do Xi Jinping, vamos lembrar que ele está ao lado do Xi Jinping, ele não está aqui no sindicato de alguma coisa pequenininha que não tem repercussão mundial. O Brasil ainda não fez o acordo. Quer dizer, ele está mordendo a mão que ele quer apertar num sinal de acordo do lado do cara que acabou de fazer o acordo. É a pessoa que tem mais a perder. O Brasil tem a perder, né? Quer dizer, você falou dos petardos do Lula, eu falaria dos perdigotos do Lula, que são um risco para o Brasil, né? Porque é isso, a China se acertando com os Estados Unidos, mas aí ele pode trazer problemas aqui para o nosso país, né? Uma vez que a gente ainda não tem um acordo, como você ressaltou. Enfim, tudo errado, o Lula mistura muito as questões comerciais com as questões políticas, de geopolítica, ele se mete de maneira desnecessária nas grandes questões da geopolítica mundial, sendo que não tem nenhum proveito para o Brasil essa intromissão do Lula, né, nessas questões que muitas vezes nem dizem respeito ao Brasil, a gente não vai conseguir tirar nenhum proveito disso. E ainda tivemos aí, Inácio, uma coisa lamentável que foi o encontro do Lula com o presidente da Norinco. A Norinco é uma empresa que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma das maiores empresas de defesa, ou vamos falar de guerra, né, de equipamento de guerra do mundo. É uma empresa estatal chinesa, faz munição, faz tanque, faz blindado, faz foguete, faz de tudo. Está sob sanções dos Estados Unidos por vender equipamentos para o Irã, vende coisas para os Houthis no Iêmen, vende rifle de assalto para o grupo terrorista Hamas e já vendeu rifle de caça para a Rússia. Então há uma suspeita até de rifles da Norinco sendo usadas na invasão russa da Ucrânia. E tudo isso acontece na segunda-feira, sendo que no sábado, o Lula falando com jornalistas ali, a gente mostrou isso. Você estava comigo ontem no Papo Antagonista falando que nós defendemos a paz, né? Que os países não devem investir em armas. Esse dinheiro para as armas deveria ser usado para acabar com a fome no mundo. O Lula falou isso no sábado. E na segunda ele encontra o presidente da Norinco. E na sexta, no dia anterior dele falar de paz, ele estava numa parada militar em Moscou. O dia da vitória, que celebra lá, esse ano foi os 80 anos da vitória dos soviéticos contra os nazistas, né? Isso é uma parada militar. Então o Lula e a Janja, sentadinhos ali na arquibancada, eles viram passar 1.500 soldados com experiência na Ucrânia, que já lutaram na Ucrânia, alguns inclusive condecorados, né? Drones iranianos, drones kamikazes que são usados na Ucrânia, tanques usados na Ucrânia. Então, eu publiquei até um artigo na Cruzoé que é o torpe pacifismo militarista do Lula, né? Pacifismo militarista, obviamente é um oxímoro, essas coisas não fazem sentido juntas, mas é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas para mostrar isso, quer dizer, na sexta-feira ele está aplaudindo os tanques que passam na frente dele, no sábado ele está defendendo a paz e contra os investimentos em armas, e na segunda ele está apertando a mão do presidente de uma das maiores empresas de equipamentos militares do mundo.
Pois é, e o principal que ele foi trazer, que foi o acordo para construção da rota ferroviária bioceânica, que leva o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, não veio, não trouxe essa assinatura, não trouxe esse comprometimento formal do governo chinês de trazer, ou de, vou citar a ministra Simone Tebet, de rasgar o Brasil com ferrovias. Ele não trouxe isso, é o principal. Isso é um problema do governo Lula, né? Que assim, não existe dinheiro para investimentos. O Lula queria ressuscitar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, criou-se um novo PAC com o Rui Costa, mas tem um problema de fundo que não tem dinheiro para isso. Aliás, a partir de 2027 vai faltar dinheiro até para a saúde, né? Para a educação. O governo está gastando demais nesses programas assistencialistas, populistas, não faz os cortes que deveria fazer, as reformas que deveria fazer, e aí investimento, que é até uma coisa que esse governo gostaria de fazer, defende, né, entende que ajuda a crescer a economia, gera empregos, ele não consegue. E aí também falha na hora de buscar investidores no exterior para ajudar nessas obras de infraestrutura aqui no Brasil.